Ouvintes da Rádio Senado, para uma jornalista que hoje está exercendo o mandato de senadora pelo Rio Grande do Sul com muita honra, é inescapável abordar os temas que chamam a atenção pela violência, pelo risco de contágio, pelo que representa num continente que estava respirando ares de estabilidade política e agora cai num risco institucional, podendo contaminar a região. Eu estou falando das imagens que foram reproduzidas e o jornal Folha de São Paulo e as televisões mostraram com muita clareza. É uma foto dramática para um regime verdadeiramente democrático. Um líder de oposição, no legítimo direito de protestar, preso por autoridades policiais, militares, com a bandeira do seu país. E a multidão de um país dividido inteiramente, como se uma família tivesse repartida pela metade. Este é o retrato lamentável que nós estamos acompanhando do vizinho país, Venezuela. Diz um famoso provérbio chinês: uma imagem vale mais que 1000 palavras. E é o que acabo de mostrar para os senhores. Este é o caso impactante da foto da prisão do líder da oposição na Venezuela, um deles, Leopoldo López, colocado dentro de um furgão da Guarda Nacional depois de protestar contra o governo do presidente Nicolás Maduro. É, sem dúvida, uma das imagens contemporâneas mais impactantes sobre os rumos da democracia na América do Sul, divulgada ontem e hoje em todos os veículos de comunicação, não só de nosso país, mas de todo o mundo. E retrata uma clara e evidente divisão entre os que se opõem ao atual governo e os defensores do governo de Nicolás Maduro. O mais surpreendente, o opositor ao governo está sendo responsabilizado e será processado por homicídio doloso, terrorismo, lesão grave, incêndio de prédio público, delito de intimidação pública e instigação à delinquência, conforme informação publicada pelo jornal El Universal. Olhando daqui do Brasil, parece que as acusações ao opositor soam mais como uma tentativa de calar aqueles que ousam discordar do atual comando político venezuelano. Traduzindo em miúdos, é uma atitude antidemocrática que fere princípios básicos difundidos em todo o mundo, como o direito à livre expressão, à manifestação de ideias, à discordância, ao contraditório, à crítica, sempre saudáveis em verdadeiras democracias. O surpreendente é que, até o momento, não há nenhuma manifestação mais incisiva do nosso governo sobre tão grave e violenta crise na Venezuela, vizinha do Brasil e o mais novo integrante do Mercosul. A grosso modo, essa crise tem funcionado como grave problema entre irmãos dentro de uma família, a família Mercosul, sempre desunida. Só que, neste caso, o irmão mais velho, chamado Brasil, está do lado do irmão em crise, a Venezuela, um pouco apático e apenas assistindo este familiar mergulhado numa crise, se enfraquecendo, participando de uma manifestação oficial do Mercosul, que pode ter muito de ideologia, mas muito pouco da boa diplomacia. A situação se agravou em 12 de fevereiro, quando uma manifestação contra o presidente terminou com 3 mortos e mais de 20 feridos. Ao mesmo tempo em que milhares foram às ruas para criticar o governo, em um contexto de inflação,
insegurança, escassez de produtos básicos e alta criminalidade, outros milhares se manifestaram em favor de Maduro e contra os oposicionistas. O país está literalmente rachado ao meio. Símbolos da beleza latina em todo o mundo também viraram alvo de uma violência e de uma intolerância inaceitáveis e já tomaram conta da Venezuela. Gênesis Carmona, uma estudante de 23 anos, eleita Miss Turismo em 2013, foi atingida com um tiro na cabeça durante uma manifestação ocorrida em Valência, no estado de Carabobo, a oeste de Caracas, e morreu nesta manhã. Esta é a 4ª vítima desta violência. No mesmo episódio, outras 7 pessoas ficaram gravemente feridas durante aquelas manifestações. Penso, por isso, que o Brasil, inevitavelmente, precisa, sim, exercer um papel de líder na região, de conselheiro, de amenizador da crise, que pode contaminar negativamente a estabilidade política, institucional e econômica na nossa região. Com muita alegria, eu concedo a parte ao senador Pedro Taques, em primeiro lugar, e em seguida ao senador Ciro Miranda. Senadora Ana Amélia, parabéns pela fala. Esse é o chamado direito penal do inimigo, né? Criação de um alemão chamado Günther Jacobs. Você julga as pessoas pelo seu lado. Se ele é oposição ou situação, se ele não sem o elemento subjetivo do tipo, se ele praticou ou não o ato, mas pela cara. É o direito penal de um Estado autoritário, mais ou menos o que ocorria na Alemanha nazista. E falam ainda que na Venezuela existe democracia. Isso não é democracia, isso é fascismo. Obrigada, senador Pedro Taques, caro senador Ciro Miranda e senador Roberto Requião. Quero parabenizá-la por ter tocado, e a única que eu vi, Sua Excelência, nesse assunto, e que mexe profundamente conosco. Quando a gente fala em democracia, que fala com paixão, e vê um país vizinho praticar essa atrocidade contra a democracia, nós ficamos extremamente enfermos. Agora, o pior é que, como um país que é o mais velho, como disse Vossa Excelência, um país que prega sempre a sua democracia, não se pronunciou em nada. Isto é, ele avaliza. Eu acho que nem o presidente está maduro e nem o nosso está maduro também. Obrigado. Obrigada, senador Ciro Miranda. E por uma questão de justiça, o senador Jarbas Vasconcelos, no início da sessão de hoje, fez um registro contundente a respeito disso, fazendo uma avaliação a respeito da nota emitida pelos presidentes do Mercosul e fazendo até uma colocação de que a diplomacia brasileira estava desconfortável diante da nota que teria mais um conteúdo ideológico e menos um conteúdo diplomático. Com alegria, concedo também uma parte ao brilhante senador Roberto Requião. Brilhante para ver se a batida não vai ser muito em cima de mim. Senadora, para o tema modus in rebus, eu venho do Uruguai e o Parlasul se reuniu ontem e ocasionou uma surpresa inusitada. O Parlasul soltou uma nota pedindo a paz na Venezuela, censurando a agressão dos direitos humanos que vem de ambos os lados, fazendo uma censura pesada e colocando uma posição muito clara a favor da não intervenção. A Venezuela tem que resolver os seus problemas por ela mesma. A Venezuela está sofrendo um ataque cambial de desvalorização da moeda e um esforço brutal para eliminar a possibilidade de abastecimento interno. Agora, quanto às mortes, a Venezuela já teve crises muito grandes com governos derrubados, através da ação de agentes provocadores. São os agentes do caos, são os agentes do capital financeiro, os que querem o domínio do petróleo da Venezuela e que, em conflitos populares, atiram em militantes de ambos os lados. Os livres atiradores se escondem e atiram, matando militantes de ambos os lados para provocar o caos. Então, a questão da Venezuela é um pouco
mais delicada do que parece. Mas o interessante disso tudo foi que, pela primeira vez, o Parlasul teve unidade. Para minha surpresa, e seguramente será a sua também, que vem acompanhando tão de perto as nossas discussões, a proposta de apoio à Venezuela, de grito pela não intervenção, veio do senador uruguaio Borsari, da insistente oposição uruguaia. O senador, que, como sabe Vossa Excelência e eu também, era contra a entrada da Venezuela no Parlasul e no Mercosul, com o apoio entusiasmado dos paraguaios. O que se conseguiu nesse processo foi a unidade do Parlasul contra qualquer medida de intervenção de países estrangeiros. E a nota que saiu foi nesse sentido, a nota a favor da paz, conclamando a paz interna e estabelecendo um protesto duro contra qualquer intervenção externa. E as intervenções estão havendo na moeda e no abastecimento. Então, vamos acompanhar isso com mais tranquilidade. E tomamos também uma decisão, a decisão de que o Observatório da Democracia, com representação de parlamentares de todos os países, esteja presente na Venezuela. Tenho a impressão que estaremos recebendo aqui no Brasil uma convocação do Rubem Welmo, que é o presidente em exercício do Parlasul, representando o Uruguai, para que dia 10 uma missão de pelo menos 2 parlamentares de cada país compareça à Venezuela. É uma informação que eu tive da assessoria técnica, que não foi confirmada ainda. Mas vamos com calma nesse processo, porque existem precedentes de assassinatos em grande número e manifestações populares, que não escolhiam o lado para tirar. Era a provocação do caos. Senador Roberto Requião, eu agradeço muito a informação que traz o senhor, quentinha, como nós dizemos no jargão jornalístico, e realmente uma nota de absoluto equilíbrio e de absoluto respeito institucional. O interessante, aí vai a coerência dos paraguaios, porque o que eles tiveram de força e de expressão nessa nota? A não intervenção. De certa forma, estão dando um recado aos países que expulsaram o Paraguai dali, porque houve, sim, uma interferência externa dos outros países sobre o Paraguai, numa decisão soberana que o Paraguai teve quando ele fez o impeachment do seu amigo Fernando Lugo. Então, isso foi intervenção e acho que a atitude dos paraguaios foi absolutamente coerente com aquilo que eles pensavam e que houve lá, nesse caso, uma intervenção numa decisão soberana, porque o Congresso soberanamente, observando a lei em vigor, fez o impeachment do presidente. Então, foi muito correta e acho que o Parlamento do Mercosul está de parabéns pela forma como agiu e eu queria cumprimentá-lo também por ter participado desse momento histórico. De fato, eu não tenho e não quero, senador, espalhar nenhuma atenção. Eu apenas tenho a responsabilidade parlamentar de trazer o tema ao debate, porque é um tema de um vizinho que tem fronteira com o Brasil. Nós precisamos ter um olhar de atenção a isso. E sou defensora da não intervenção. A soberania dos países ela é inquestionável. Então, eu realmente concordo com isso e essa é a posição. Com alegria concedo à parte o senador nosso querido Flecha Ribeiro do Pará, PSDB do Pará. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência traz à tribuna nesta tarde de hoje, como Vossa Excelência bem disse, um tema da maior importância. Nós temos acompanhado a situação da Venezuela já há vários anos, eu diria uma década, e sempre fizemos observações de que não estava andando conforme deveria andar. Havia, ao tempo do senhor Hugo Chávez, já uma deterioração da questão econômica e política da Venezuela. Os embates que lá se travavam, as eleições que lá foram feitas, sempre deixaram suspeitas no ar. Sempre foram eleições que deixaram um pouquinho de dúvida. Com a morte do senhor Hugo Chávez e a eleição do senhor Maduro, que
ele agora está numa situação, eu diria, muito mais comprometida em relação ao futuro da Venezuela. A deterioração é numa velocidade muito maior, porque o senhor Hugo Chávez, pelo menos, ele tinha o controle, ele tinha a força política para poder falar. E o senhor Nicolás Maduro, que foi herdeiro de Hugo Chávez, não tem essa, está mostrando que não tem. E o que nós estamos assistindo diariamente lá são conflitos, mortes de pessoas lamentavelmente atingidas durante esses conflitos. E o Brasil, não acho que deva ter interferência, como Vossa Excelência bem o colocou, no governo da Venezuela, mas ele tem que estar atento, está não patrocinando o que ocorre lá, mas muito mais servindo como um país para tentar resolver a situação daquele país que, a cada dia que passa, fica pior, lamentavelmente. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Flecha Ribeiro. E, de fato, como eu disse, comparando o Mercosul e a região, nós somos uma família. E, às vezes, estamos desunidos porque pensamos de forma diferente na própria família. E, claro, na família é preciso de solidariedade, mais do que qualquer coisa, para apoiar aqueles que discordam, para não apoiar, para apoiar aqueles que estão sofrendo mais, aqueles que estão em maiores dificuldades sobre todos os aspectos, e ter a generosidade do entendimento de voltar a este país a pacificar. A tragédia maior é uma guerra civil, e essa nós não desejamos de forma alguma aos irmãos venezuelanos. Em política internacional, os discursos precisam ser claros para diminuir as tensões, ruídos ou as desconfianças. Cara, presidente, eu já estou terminando. Dependendo disso, a atração de investimentos ou também de turismo, quando você cria essa instabilidade. A Copa do Mundo vai acontecer daqui a 4 meses em nosso país. Precisamos defender políticas regionais, entre elas a integração no Mercosul, que tragam desenvolvimento, reforcem os preceitos democráticos e contribuam para o desenvolvimento sustentável e muito próspero da nossa América do Sul. Somos parte dessa família e precisamos de uma posição coerente com os preceitos democráticos se quisermos conviver de modo colaborativo e amigável. Por muito menos, o Brasil, junto com outros países, como eu falei antes, apoiou a expulsão do Paraguai do Mercosul. É importante lembrar que a balança comercial do Brasil, segundo os dados mais atualizados, acumula um rombo de 5 bilhões e 800 milhões de dólares neste ano. Na comparação com o mesmo período de 2013, o saldo negativo estava em 4 bilhões 222 milhões de dólares. O déficit acumulado em 2014 já é 36% maior que do ano passado. E, obviamente, a inatividade do Mercosul explica alguns dos motivos desse desempenho no comércio do Brasil com os outros países. Não é preciso ser expert em economia para saber que as chances de negócios e de comércio são muito maiores quando os protagonistas, compradores, ou importadores e exportadores, estão numa situação de maior estabilidade, cumprem acordos, zelam por boas práticas comerciais, saudáveis, confiáveis, juridicamente e favoráveis economicamente. Esse é o mundo do comércio internacional efetivo e, às vezes, também solidário e concorrencial. Portanto, encerro este pronunciamento com outro provérbio chinês que diz o seguinte: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Não podemos perder a oportunidade de construir uma nação forte economicamente, sustentável e socialmente. Trabalhar em favor da democracia, sem violência ou mortes na América do Sul, na Venezuela ou em qualquer país. É trabalhar também para que construamos um Brasil cada vez mais amado, admirado e respeitado. Muito obrigada, senhora presidente, pelo tempo que me concedeu. Concedo para fazer os